área. Mais um videozinho aí falando sobre a contabilidade avançada, seus conceitos. Vamos fazer uma breve um convite à leitura aí, continuando o tema 3, que agora são os ajustes de avaliação patrimonial. Este tema foi elaborado então para demonstrar com a transparência o conceito de ajuste de avaliação, que é a AAP. Para explicar este conceito, apresentamos algumas leis. As resoluções e os órgãos que dão suporte à aplicação de valor de justo, pois, para que ele seja aplicado, deve-se conhecer o que diz cada lei, os conceitos básicos como os lançamentos contábeis e um esqueleto. De plano de contas, é demonstrado um plano de contas tipo um esqueleto e classificados os planos de contas, em que se mostrará a localização correta do ajuste de avaliação patrimonial. Também serão demonstrados, a fim de que seja esclarecida a parte que cabe à contabilidade, para que ela seja realizada de forma correta e atualizada. Assim, através deste tema, você conhecerá então os conceitos e a definição e algumas questões que envolvem o valor justo, com a criação das leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, com o objetivo de harmonizar as normas contábeis brasileiras com as práticas internacionalmente e torná-las mais práticas. Muito bem, vamos então iniciar o nosso tema 3, o ajuste de avaliação patrimonial. Por dentro do tema. O ajuste de avaliação patrimonial, o APP, e a avaliação dos valores mensurados no balanço patrimonial em comparação ao valor justo, foram incluídos conforme a determinação da Lei 11.638/2007, e fazem parte de uma conta contábil pertencente ao patrimônio líquido. A sua utilização e efetivação deve verificar, primeiro, as variações de instrumentos financeiros ao preço de mercado e o valor justo, as variações de atividades e passivos nas reorganizações societárias, as variações cambiais de investimentos no exterior. Considerando o ajuste de avaliação patrimonial, deverão ser alteradas as contas de investimentos temporários, como o fundo de aplicações, depósitos a prazo fixo, certificado de depósito bancário, instrumentos financeiros, derivativos, e etc. Essa alteração provoca algumas reorganizações societárias nas contas do ativo e do passivo. Juros, aplicação financeira, fluxo de caixa, que a receita maior que a receita financeira, títulos com intenção a vender, maior a APP, a APP, a AP. Com os ajustes de avaliação patrimonial ocorrem também alterações na estrutura do balanço patrimonial, que é a classificação do ativo e do passivo em circulante para não circulante, a extinção do grupo ativo permanente, a extinção em 5/12/2008 do subgrupo ativo diferido, a criação do subgrupo intangível no grupo do ativo não circulante, a proibição da reavaliação espontânea dos ativos, a aplicação ao final de cada exercício social do teste de recuperação de ativos, teste de impairment, o registro em contas de ativo e passivo dos contratos de arrendamento mercantil leasing, a extinção do grupo resultado de exercícios futuros, a criação no patrimônio líquido da conta de ajustes da avaliação patrimonial, a AP, a destinação dos saldos de lucros acumulados, alteração da sistemática de contabilização das doações e subvenções fiscais, a extinção da classificação das receitas e despesas em operacionais e não operacionais, substituição das demonstrações das origens e aplicações de recursos do ar pela demonstração do fluxo de caixa, DFC, no conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias. Obrigatoriedade da demonstração do valor adicionado, OVA, pelas companhias abertas. A criação do regime tributário de transição, RTT.
a implantação e da apuração do ajuste do valor presente de elementos de ativos e passivos. Assim, com as mudanças das novas práticas contábeis, o patrimônio líquido passou a ser dividido nas seguintes contas: o capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Entre essas mudanças, observa-se que os lucros acumulados foram extintos do patrimônio líquido e foi criada a conta ajuste de avaliação patrimonial. Muito bem. Com a restrição do ativo diferido e a criação do intangível, as empresas devem analisar o saldo existente no subgrupo ativo diferido e, se for o caso, reclassificá-lo para o ativo imobilizado, os gastos vinculados ao processo de operação e a colocação em operação de máquinas e equipamentos. O intangível, as transações que representam bens incorpóreos, tais como marcas, patentes, direitos, concessão, direitos de exploração, ágil pago por expectativa de resultado futuro. C. O resultado do período, os demais gastos pré-operacionais que não se enquadrem em A e B. Ainda sobre o item C, as entidades poderão opcionalmente manter os saldos contabilizados até 31 de 12 de 2007, por exemplo. Posteriormente convertida na Lei 11.941/2009. Os gastos pré-operacionais da entidade deverão ser registrados no resultado como despesa do período. Os gastos das novas transações, que representem bens incorpóreos, como marcas, patentes, direitos de concessão, direitos de exploração, direitos de franquia, direitos autorais, gastos com desenvolvimento de novos produtos e ágil pago por expectativa de resultado futuro, deverão ser registrados na conta de intangível e serão amortizados conforme sua vida útil econômica. Muito bem. A nova legislação contábil ampliou o conceito de AT, IVO, imobilizado, denominado os direitos que tenham por objetivo bens corpóreos, que são físicos, destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou aqueles exercícios com a finalidade de melhorias. Também se enquadram aqui nas operações decorrentes que possam trazer benefício à área produtiva, os riscos e controles destes bens. A ampliação do conceito de ativo imobilizado tem como resultado a abertura para o reconhecimento de ativos oriundos de operações de arrecadamento mercantil pelas arrendatárias neste processo de arrendamento mercantil, segundo a Lei 11.941 de 2009, a arrendatária deverá: a. Registrar no imobilizado em conta específica o bem arrendado pelo valor justo ou seu inferior pelo valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil na data inicial do contrato. Os ajustes pela depreciação acumulada desde a data do contrato até a data da transição. Muito bem. Registrar em conta específica a obrigação por arrendamento mercantil financeiro pelo valor presente das contraprestações em aberto na data da transição. E C. Registrar a diferença apurada em A e B citada líquida dos efeitos fiscais nos termos do item 55 da Resolução CPC de 1152/2009. Ou prejuízos acumulados na data da transição. E assim vai. Ainda que se refere ao ativo imobilizado e às suas referidas depreciações, nos termos do artigo 183, inciso 3 da Lei das Sociedades Anônimas, alterado pelas leis 11.638/2007,
de 1941/2009. A entidade deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos ativos registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Observe-se que a lei estabeleceu a periodicidade da revisão e ajuste de tais critérios e assim entende-se que há flexibilidade para a avaliação. O registro do ajuste de avaliação patrimonial com os devidos registros ocorrerão: variações positivas ou negativas, débito ou crédito, variações das contas ativo ou passivo, diferença do valor contábil e preço de mercado ou valor justo. No registro do resultado do exercício, no caso dos investimentos, quando estes forem vendidos, transferem-se o valor que consta no ajuste de avaliação patrimonial para o resultado de exercício. Caso seja um ativo imobilizado, seu valor deverá ser transferido de ajuste de avaliação patrimonial para receitas não operacionais no ROE. Foi o pronunciamento contábil CPC 13 que possibilitou às empresas manterem as reservas de reavaliação que tinham sido extintas pela Lei 11.638/2007. A reavaliação, vale ressaltar, é um procedimento econômico-financeiro contábil realizado para fins de atualização e valorização ou não de determinado bem em comparação ao que se está praticando em determinado mercado ou conjunto de atividades congêneres. O Grupo de Ajuste de Avaliação Patrimonial foi criado pela Lei 11.941 de 2009, com o objetivo de receber alguns ajustes do ativo e o passivo ao seu valor real, mas mais próximo da realidade, o valor justo. A seguir, apresentamos a Lei 11.941 de 2009, que alterou o texto da Lei nº 11.404 de 1976. O artigo 182, inciso 3, serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e passivo, em decorrência da sua avaliação do valor justo, nos casos previstos nesta lei ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários, com base na competência conferida pelo inciso 3 do artigo 177 desta lei, 2009, Brasil. A criação da conta ajuste de avaliação patrimonial foi uma das grandes novidades trazidas por esta lei, a qual tem como função principal a revisão dos valores da entidade. Para que se entenda a função do ajuste de avaliação patrimonial, podemos dizer que ele se refere a ações que possuem valores tempestivos, mas que não afetam o resultado do exercício corrente, e sim os resultados de exercícios futuros. Daí destacarmos o que diz a Lei 11.941 de 2009, enquanto não computados no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência. O exemplo clássico é a previdência de uma empresa multinacional, na qual se consideram os gastos como despesas, mas estes gastos não serão reconhecidos no exercício corrente, pois, por serem ajustes, eles não serão reconhecidos apenas no exercício seguinte. O ajuste de avaliação patrimonial pode também ser compreendido como uma maneira de correção no balanço patrimonial, ativos e passivos, em relação ao valor justo. Este, por ser interpretado como um ativo a ser comprado, adquirido, ou como um passivo a ser pago, liquidado, entre comprador e vendedor ou vice-versa, sem que haja motivos ou fatores geradores de pressão com referência à liquidação ou ao fechamento de negócio no ato da aquisição.
Embora nos diversos pronunciamentos da CPC haja oscilações no que tange à interpretação, a essência da definição de valor justo permanece inalterada. Com essa definição ampla, o valor justo pode ser usado para ativos biológicos, animais e plantas, que produzem artigos agrícolas, também para imobilizados, instrumentos financeiros, intangível, seguro, pagamento de ações e etc. O artigo 183 diz que aos instrumentos financeiros, bem como aos seus derivados, derivativos deverão ser aplicados ao seu valor justo, destinado em negociação ou vendas. Na falta de um mercado ativo para um instrumento financeiro, qualquer será considerado como valor justo financeiro qualquer. A. Um instrumento financeiro similar que possa ser obtido no mercado ativo. B. O valor presente de fluxos de caixas futuros. Neste caso, calcula-se um fluxo de caixa por uma taxa pré-determinada, e todos os valores dos fluxos são trazidos para o tempo presente. C. O valor calculado por um modelo matemático e estatístico para o devido levantamento de valores. Para definir o valor justo, a empresa deve considerar o fato de que toda mensuração é um valor interpretativo, tanto pela empresa quanto pelo indivíduo. Assim, ao se determinar um valor, a empresa deverá analisar e julgar se deve ser considerado o valor justo ou o valor que já vinha sendo praticado. Muito bem. A empresa também deverá, de acordo com a Lei 11.638 de 2007, analisar a relevância do valor para seus ativos imobilizados, caso ele seja julgado como irrelevante. A empresa deverá determinar seus ativos a valor justo, além de tomar o cuidado de disponibilizar para os usuários as informações que justificam a não aplicação do valor justo. Após definido o critério da mensuração dos ativos como valor justo, será necessária a elaboração de um laudo técnico por peritos e engenheiros da empresa especializada na matéria a ser avaliada para uma avaliação ponderada. São utilizados critérios específicos na sua elaboração. Cabe ressaltar que a determinação do valor justo deve ser analisada com bom senso e profissionalismo. Muito bem, para a adoção do valor justo, tendo uma grande característica a avaliação do bem através de uma análise pela razão e não pela emoção, foi aprovado um pronunciamento contábil específico ICP C10, que esclarece os pronunciamentos imobilizados, os pronunciamentos sobre ativos imobilizados e também sobre os ajustes do valor imobilizado. Dentre as diversas questões abordadas neste pronunciamento, está a adoção do conceito de custo atribuído, de Demde Costa, que determina a necessidade de se efetuar os ajustes pelo valor em 201. O resultado da subtração do valor justo pelo valor dos ativos menos a sua depreciação acumulada deve ser lançado nas contas do ativo imobilizado, tendo obviamente como contrapartida a conta ajuste de avaliação patrimonial do patrimônio líquido. O exemplo de lançamento na conta ajuste de avaliação patrimonial, valor de custo, aí o valor justo, valor, ajuste de avaliação patrimonial, valor, e lançamentos contábeis de débito, máquinas, equipamentos e valor, e o seu ajuste de avaliação crédito, né, que é o valor para cada débito há um crédito, como se diz, ajuste de avaliação patrimonial de 200. Com isto, a conta ajuste de avaliação patrimonial alcança o seu objetivo e a meta, a Lei 638 de 2007, que fala da transparência das informações contábeis, considerando que o valor justo reflete a realidade mais próxima da entidade do que o valor histórico, ou seja, o valor justo deixa a entidade mais próxima do cenário real em que ela se encontra. A seguir, apresentamos alguns ajustes que serão classificados no grupo de ajustes de avaliação patrimonial. Vamos dar uma olhada então aqui. Os ajustes
de avaliação patrimonial, as contrapartidas de avaliações de determinados ativos e passivos. CPC 13, a adoção inicial da Lei 11.632 de 2007, reserva de reavaliação no estornado. CPC 02, os efeitos nas mudanças das taxas de câmbios e conversão de demonstrações contábeis, ajuste de conversão e função da variação cambial de investimentos societários no exterior. O CPC 38, instrumentos financeiros, avaliação de instrumentos financeiros disponíveis para venda. CPC 10, esclarecimentos sobre os pronunciamentos técnicos. CPC 27, ativo imobilizado. CPC 28, propriedade para investimento, ajuste para o valor justo do imobilizado, a recomposição do custo do imobilizado de immediate cost. CPC 15, a combinação de negócios e avaliação a valor de mercados de ativos e passivos e a decorrentes de combinação de negócios. A reserva de reavaliação não estornada. O pronunciamento do CPC 13, a adoção inicial da Lei 11.638 e da medida provisória de número 449.449/08, possibilitou às empresas manterem a reserva de reavaliação extinta pela Lei 11.638 de 2007. A Lei 11.638 de 2007 eliminou a possibilidade da reavaliação espontânea de bens, e assim os saldos existentes nas reservas de reavaliações reflexos controlados e coligados deveriam ser mantidas até a sua efetiva realização ou estornadas até o término do exercício social. Aqui temos um quadro, na localização do balanço patrimonial. Ao lado esquerdo, o débito com ativo circulante. Temos as contas disponíveis, contas a receber, estoques, outros créditos, despesas, exercícios. Seguinte, lado direito, crédito, o passivo circulante, as obrigações sociais fiscais, as contas a pagar, lucros a distribuir, empréstimos bancários e outras contas. Temos a realizável a longo prazo, do lado esquerdo também do débito, os receber, estoques permanentes, exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros, patrimônio e aí por diante. Essa padronização com as normas internacionais é fundamental para que se compreenda melhor as informações dos demonstrativos contábeis. Muito bem, acompanhe então na web aí, finalizando a sessão aí. O ajuste a valor presente AVP, parte 1. Assista ao vídeo Ajuste a valor presente AVP, a parte 1, no qual são mostradas as alterações trazidas pelas leis que determinaram a mudança da prática contábil. Nele é demonstrado o cálculo do valor presente, além da sua identificação e reflexo no balanço patrimonial, através da aplicação e exemplificação do mecanismo correto e legal que faz com que as empresas excluam as suas obrigações a longo prazo e as tragam para as obrigações de curto prazo. Entrevista a Zengmund Baumann. Esse é um vídeo aí, o valor presente, parte 2. Apresentação do ajuste de valor. Temos aí no YouTube. E agora é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Próxima aula, o tema 4. Reestruturações societárias. É o tema 4. E nós, nesta aulinha e os conceitos, vemos um pouco sobre o conceito de registros, de ajustes, resultado intangível, imobilizado, valor presente, subvenções fiscais e ajustes de avaliação patrimonial. E é isso. Abordamos um pouco o tema 3 e avaliação de ajuste patrimonial. Espero que tenham gostado, galera. Valeu, fui.